Opa, aqui é o Danilo Mazzuchin e hoje eu quero responder a essa dúvida. E aí, devo criar o meu próprio CRM, investir em criar meu próprio CRM, ou faz mais sentido utilizar um CRM de mercado, hein? Eu fiz questão de gravar esse conteúdo pela quantidade de reuniões que eu estou entrando e de empresas falando, não, eu preciso de ter o meu próprio sistema CRM, nós temos que criar o nosso próprio sistema CRM. E aí, por que agora as empresas elas estão pensando dessa forma, querendo criar o seu próprio sistema CRM? Sendo que tem várias opções no mercado. A Mazzuchin, por exemplo, tem o Helpkin. Helpkin ele também tem a faceta, a parte de CRM, que é o Helpkin CRM. Vamos então buscar entender o porquê que as empresas hoje estão querendo montar o seu próprio CRM e na prática, se faz sentido mesmo as empresas montarem os seus próprios CRMs ou se faz mais sentido utilizar CRMs do mercado? Vamos entender, por exemplo, o quanto que eu, Danilo, já investi até agora em um único programador para poder desenvolver o Helpkin. Eu tenho alguns programadores e eu tenho alguns dos programadores que eles são focados só no Helpkin. Eu, para ser muito honesto com você, eu gosto do Data Drive, né, me direcionar através de dados, mas esse dado eu não tinha, sendo muito honesto, eu tenho que ser honesto com você. Esse dado eu não tinha. E aí eu fui verificar quanto que eu investi em um programador para poder desenvolver o Helpkin até aqui. E eu vou compartilhar com você. Assim como também nós fizemos, né, eu pedi para o meu time realizar uma rápida pesquisa com alguns programadores, colocando um projeto de CRM e eles dispondo para nós um orçamento. E aí nós tivemos alguns orçamentos e nós chegamos num número que é médio, que os programadores geralmente eles cobram para poder desenvolver um CRM do zero. Assim como também eu pedi para o meu time para poder olhar 2 CRMs de mercado e nós selecionamos a Monday e o RD Station, né? Muito conhecido a Monday, uma plataforma ao qual é dolarizada, e o RD Station, uma plataforma nacional. Vamos entender quais são as precificações, como é que funcionam esses planos, e ao longo desse vídeo, se possível, ao término dele, nós teremos uma conclusão. Para o meu sentido, para o meu negócio, faz sentido montar um CRM próprio. Para o meu negócio, nesse momento, não faz sentido criar um CRM do zero. Irei utilizar um CRM de mercado. Bora entender isso então? Vamos lá! Antes só eu quero dizer para ti que na descrição deste conteúdo tem alguns links. Um dos links bastante especial é o link para o nosso grupo do WhatsApp da Mazzuchin Plus. O nome Mazzuchin Plus é da nossa escola para formação de profissionais de marketing, vendas e tecnologia. Entretanto, esse grupo ele é um grupo 100% gratuito, onde nós temos mais de 300 pessoas no momento que eu gravo esse vídeo, feras, gestores de tráfego, empreendedores, galera de marketing, vendas, que tem um único objetivo, se auto-ajudar e ajudar ao próximo. Quando eu digo se auto-ajudar é porque tem muito conteúdo já disponível nesse grupo, então você consegue consumir estes conteúdos e você estará aprendendo, você estará se auto-ajudando. Entretanto, se você, ao olhar um conteúdo, não tiver a informação que você precisa, pode perguntar nesse grupo. A galera vai responder para você, inclusive meu time está nesse grupo e nós responderemos para você dúvidas diversas de negócio, gestão de tráfego Google, Meta, enfim, é focado em business, focado em fazer com que a nossa indústria possa se fortalecer. Eventualmente, inclusive, como já aconteceu, se gera negócio. Quem sabe, talvez você tenha uma ferramenta, um produto ou serviço que alguém ali já precise e o inverso também é recíproco, tá? Então, tá aqui na descrição desse vídeo, basta você acessar, fazer o pedido e o nosso time ele irá aceitar o seu convite, beleza? Outro ponto também bastante importante, na descrição desse vídeo tem outros 2 links, um link para o nosso Instagram da Mazzuchin Oficial e um outro link para o meu Instagram pessoal. Se você quiser se conectar comigo de maneira um pouco mais próxima, entre no meu Instagram, mande lá um direct e nós iremos conversar, beleza? Bora então entender, vamos compreender, né? A Mazzuchin tem uma faceta de tecnologia, a Mazzuchin ela desenvolve sistemas também, a Mazzuchin ela oferta, como eu disse anteriormente, o Helpkin para as empresas de maneira geral. Nas nossas centenas de clientes, a maioria utilizam o Helpkin. Então e aí, faz sentido ou não faz sentido montar o meu próprio? Faz sentido ou não faz sentido eu ir no mercado e contratar um CRM já de mercado? O que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui para
baixo. Por quê? Porque eu tenho aqui algumas folhinhas, escutando o barulho das folhinhas. Essas folhinhas aqui é onde estão os estudos. E eu vou dizer para você o seguinte, vamos começar através de valores, premissas, valores. Eu disse para você que o meu time fez uma pesquisa com a Monday e fez uma pesquisa com a RD Station. Só dois para o vídeo não ficar muito extenso. E o terceiro, que eu vou falar com muita propriedade, que é o Helpkin, é o nosso CRM. Então a Monday é uma plataforma dolarizada. Tá aqui $12 tá $12 num plano mais básico, tá? Por usuário. Então nós estamos falando entre 60 a 70 reais por usuário que a Monday ela cobra para que você possa utilizar o plano básico deles, tá? RD Station 58,50 por usuário para que você possa utilizar o plano básico do RD Station. Basicamente, quando eu falo de plano básico, você tem limitações em relação à quantidade de recursos. Então, exemplo, nesse CRM aqui tem um funil de vendas com uso de inteligência artificial que valida as etapas da sua venda e te traz dicas se você não estiver dentro da meta. Mas no plano básico não tem. Esse daqui desse sistema tem a possibilidade de você integrar uma inteligência artificial para conversar no WhatsApp, mas no plano básico não tem. Então a Monday e a RD, elas trabalham com planos diferentes e cada plano tem suas características do que contempla e o que não contempla. São dois grandes brands do nosso mercado de CRMs, no mercado de sistemas, tá? Com certeza são bons, são ótimos CRMs, sim. Alguns clientes, inclusive da Mazuquim, tem Monday, tem RD Station. Obviamente que quando esse cliente ele vem para cá sem CRM ou ele está insatisfeito com o CRM, nós sempre puxamos ele para trabalhar com o Helpkin, porque é ao qual nós temos maior controle, ao qual nós, por exemplo, podemos sempre incluímos novas rotinas. E o Helpkin ele tem uma característica diferente dos outros CRMs, que você paga apenas uma taxa, que são R$299, e você não tem limite de usuário, você não tem limite de recursos. Então você tem recursos ilimitados por R$299. Significa dizer que às vezes para aquele cliente seria tão bom se tivesse uma IA no WhatsApp conversando, mas se ele tem talvez um outro CRM um outro branding aqui, ele vai ter que fazer um update, vai ter um custo de R$500 a mais, 600, R$1.000 a mais por mês, só para ter aquele recurso, né? Então, no caso do Helpkin, nós não quisemos trabalhar nesse viés, mas é óbvio também que o Helpkin, se comparado, eu peguei aqui dois, né? Monday e RD Station. A Monday e a RD tem muito mais branding, ainda tem muito mais marca do que o Helpkin. Então também, amigo empreendedor, empreendedora, é natural que quando você coloque um CRM no mercado e o Helpkin tem apenas 1 ano e meio, você cobre taxas menores, você cobre valores menores para que ele vá ganhando corpo, para que esse sistema ele vá sendo conhecido, bem reconhecido, bem avaliado. E aí, eventualmente, você pode ir aumentando a precificação. Então, ainda nós estamos numa fase do Helpkin onde os valores são muito menores do que os dos demais players, tá? Mas, em média, é isso que você irá pagar em um CRM de mercado. Tem alguns que são bem mais caros, uma Salesforce da vida, por exemplo, e outros mais baratos de CRMs que tem menos nome, menos marca no mercado, tá? Vamos lá, o que mais que eu trouxe aqui? Tá, Danilo, e se eu não quiser, eu não quero usar um CRM de mercado, eu quero criar o meu próprio, tá? E não vou colocar ainda para você os motivos, vantagens e desvantagens de ter o seu próprio CRM ou contratar do mercado. Depois nós vamos falar sobre isso e vamos chegar numa conclusão, se faz sentido ou se não faz sentido para o seu negócio e para o momento do seu negócio. Esse é o grande intuito aqui, o objetivo desse conteúdo desse vídeo. Vamos lá, vamos prestar atenção aqui, ó. Nós fizemos um pedido para alguns programadores, incluindo programadores da própria Mazuquim também, mas principalmente nós olhamos no mercado, mandando um escopo de projeto e falando assim, precifica por gentileza para você poder desenvolver esse sistema para mim. E nós colocamos rotinas bem básicas. Quais rotinas? As leads que entram nesse sistema, aí você pode classificar essa lead, se ela é uma lead descartada, colocar um motivo, se ela é uma lead finalizada, colocar se essa lead ela foi relevante, não foi relevante, colocar então em qual etapa do funil, está saudação, sondagem, ter uma visualização simples de Kanban, rotina simples que todo CRM tem que ter, tá? Nós fizemos isso. A média, não foram todos, tá? Mas a média, eu tô colocando aqui o valor da média. Eu sei que a média muitas vezes é burra, né? Mas eu vou colocar a média, que senão eu vou colocar valores de todos, não faz muito sentido. A média foi de R$60 mil. R$60 mil para criar essas rotinas básicas. R$60 mil, tá? Rotinas básicas. Então eu fiz um cálculo. E nós vamos juntos aqui chegar numa conclusão. Se, por exemplo, fosse o Helpkin que eu estivesse utilizando,
Vamos imaginar que eu estou investindo no HelpKing anualmente R$ 4.000. R$ 4.000 anualmente eu usando como usuário, pagando os R$ 299 para a Mazuquim. E eventualmente teve um aumento aqui, colar, e eu paguei R$ 4.000 no ano. Eu sei que não chega aí, se você fizer a conta, 299 multiplicado por 12 não chega aí, mas eu fiz a conta em base de R$ 4.000 no ano. 4.000, e aí pegar então esses 60 mil aqui, dividir por 4.000, nós teremos 15 anos para nós termos um payback. 15 anos. Ou seja, se eu usar um CRM de mercado, eu tenho uma economia bastante importante, porque o meu retorno sobre investimento no CRM muito simples, serão de 15 anos. Eu demorarei 15 anos para reaver esse valor. Ou seja, se eu deixar de investir num CRM de mercado e investir no meu CRM, no meu próprio CRM, eu terei que esperar 15 anos para ter de volta aquele valor. E nós sabemos que o dinheiro ele deprecia, nós sabemos que tem a inflação lá no teto, geralmente, não é assim que funciona a partir desse momento, então é um ponto crítico. E aí você olharia para mim, provavelmente, inclusive talvez você esteja pensando isso e me dizendo: Danilo, então na prática não faz sentido, né? Eu montar o meu próprio CRM, meu próprio sistema, porque o payback ele demora muito, porque eu vou demorar demais para conseguir ter o retorno sobre o meu investimento. Não é isso mesmo, Danilo? Não necessariamente. Não necessariamente. Vamos entender se faz sentido para o seu negócio e para o momento que o seu negócio vive. Vamos continuar aqui a minha leitura, vamos lá. Então, se eu sei os valores dos CRMs de mercado, se eu sei mais ou menos quanto que eu vou investir num CRM, na Mazuquim, nós começamos há 1 ano e meio atrás o desenvolvimento do HelpKing, 1 ano e meio atrás. E aí eu coloquei o salário de um programador. Com esse programador, que ficou só no HelpKing nesse 1 ano e meio conosco, só nesse, fora alguns outros que participaram do projeto, fora manutenção, fora atendimento ao cliente, fora só um programador, falando de um programador. Eu investi, Mazuquim investiu R$144 mil. 144 mil reais para esse programador trabalhar no HelpKing. Ele ficou durante 1 ano e meio, ele está há 1 ano e meio trabalhando conosco e só no HelpKing. Tem alguns outros também que trabalham, tem outros que trabalharam, saíram ao longo do tempo, e volto a dizer, fora pagamento de algumas APIs que nós consumimos, fora pagamento para time de suporte, só com um desenvolvedor, R$144 mil. Legal, e ainda assim, se você for comparar com outras plataformas, ainda com esse um programador aqui, tá bem tranquilo o investimento que nós fizemos até então. Mas vamos lá, vamos pensar nos 60 mil, que é talvez o CRM que supra a necessidade do seu negócio. Quais são as vantagens e desvantagens para nós podermos tomar uma decisão? Eu coloquei aqui como uma desvantagem para nós podermos tomar uma decisão ao ter o nosso próprio CRM, o custo de criação. Porque o payback demora muito, né? Então, acho que faz muito sentido, é matemática isso, não tem como você discordar de mim, concorda? Sim ou não? Acho que você concorda, né? 15 anos para ter o retorno sobre investimento é muita coisa. Eu sei lá o que aconteceu em 15 anos. Talvez faça mais sentido pegar esse dinheiro e investir em algum outro item, que eu tenho uma garantia um pouco maior. Daqui a pouco, talvez, o CRM, como nós entendemos hoje, nem mais faça sentido. Mas você já contratou aquele projeto e aí já era. Contratou, é aquele projeto que você terá. Se você tiver que mudar tudo, tem que pagar tudo de novo, né? E talvez até mais. Bom, então eu coloquei o custo elevado de criação como uma desvantagem. E uma desvantagem também, eu coloquei 2 desvantagens e 2 vantagens. Uma desvantagem também, que está dentro da primeira, é o custo elevado de manutenção. Então você tem um custo elevado de criação e um custo elevado de manutenção. Hoje, vou falar do próprio HelpKing. O que nós temos no HelpKing hoje? Nós temos o suporte ao cliente, né? O Customer Success. Então você tem que buscar manter o seu cliente usando o sistema e você tem que tirar dúvidas do seu cliente mediante as ferramentas que ele está usando do sistema. Então você tem 2 nuances aqui. Você tem o receptivo, que é quando o cliente ele tem dúvidas e você tem que sanar, ou eventualmente, inclusive, não é nem só dúvidas, um problema que aconteceu mesmo, você tem que ir lá e dar o suporte, né? Então você tem que ter um time de Customer Success, você tem que ter um CS, você tem que ter uma pessoa que seja, dependendo da quantidade de assinantes que você tenha, que permita fazer com que esse suporte exista. E você também tem o ativo,
que é importante, ao você ter um sistema, que as pessoas estejam usando o seu sistema. Até para que o sistema ele possa ir crescendo. Como que o sistema ele cresce a nível de ferramentas, ele fica melhor e fica um sistema parrudo, inteligente, a partir do momento que os usuários vão colocando os pontos de melhoria. Olha, esse funil de vendas aqui não tá legal, porque eu só posso fazer um funil, eu precisaria de criar 2, 3, porque eu tenho 3 fluxos de vendas diferentes, eu tenho 3 produtos diferentes que mudam o fluxo, e aqui só para criar um. Opa, então eu tenho que trabalhar com múltiplos funis, não apenas com um. Tá vendo que uma feature aqui foi raciocinada, e quem trouxe? Foi o cliente que trouxe, escutativa para o cliente. Ter escutativa para o cliente é fundamental. Então, você tem um alto custo de criação e um alto custo de manutenção. Esse é uma desvantagem. Outra desvantagem que eu vejo, por exemplo, eu entrei numa reunião, eu não quero mentir pra você, tá? Essa reunião ou foi na segunda-feira, eu tô gravando esse vídeo numa sexta-feira, ou foi na semana passada, agora não me recordo exatamente, mas faz alguns dias, faz poucos dias. É um pet shop, e esse pet shop ele perguntou, Danilo, será que faz sentido agora montar aqui o nosso próprio CRM, enfim, porque eu tô pensando nisso, naquilo, e aí daqui a pouco a gente pode talvez vender pra outros pet shops esse CRM, pai, começou a falar, sabe o que eu observei ali? Um pouco diferente do que o empreendedor estava falando, na parte de visão, de ter mais uma fonte de renda, eu enxerguei uma possibilidade gigantesca de desvio de foco, e foi isso que eu trouxe pra ele. Falei, olha, você tem que tomar só cuidado, porque o nosso negócio, o nosso pet shop, a nossa rede de pet shops, ela ainda está pequena, nós temos apenas 4 pet shops, nós ainda estamos começando, criando musculatura. É um negócio que ele está dando certo, e porque ele está dando certo, a nossa energia, o nosso hiperfoco tem que estar nele, nós ainda não temos um negócio 100% consolidado. Mas tem uma margem enorme para nós fazermos da forma como hoje nós estamos aqui. Da forma como você está falando, nós iremos ter agora um outro business, um outro negócio, no ramo de tecnologia, para comercializar esse CRM para outros pet shops. Então, o desvio de foco é um dos fatores que eu coloco aqui para você que está assistindo esse conteúdo como um possível problema quando você pensa em criar o seu próprio CRM. Criou o seu próprio CRM para uso interno, é uma situação. Ainda assim, também digo para você que você eventualmente terá que contratar profissionais ou profissional para dar suporte para os seus clientes, que usa esse CRM, ou se estiver criando individualmente só para você poder utilizar. Naturalmente, você vai ter um custo com esse programador, essa programadora, com essa software house, que essa empresa criou esse CRM para você, você terá esse custo de manutenção com eles. Será que fazer reuniões periódicas para poder, no momento da criação, durante a criação e pós essa criação, então naturalmente você terá um trabalho a mais. Não, eu tô cheio, eu tô atarefado, não tenho mais tempo para nada, então toma cuidado, revisita essa possibilidade de você ter um desvio de foco do seu negócio. Quando o negócio ele tá ali, em desenvolvimento, crescendo, tem que ter hiperfoco. O que tem que ser feito, tem que ser feito. E para focar e obter o resultado dentro do caminho que você está percorrendo, que já mostrou seu caminho correto, porque você está faturando, porque você está lucrando, porque você está mensalmente olhando suas KPIs e está vendo que você está crescendo, tá? Então, toma muito cuidado com o desvio de foco, é muito prejudicial para um negócio. Coloquei, então, 2 pontos negativos. Investimento e desvio de foco. Poderíamos ter mais aqui se nós continuássemos o nosso bate-papo? Poderíamos, mas vamos focar só nesses 2. Assim como as vantagens, eu coloquei 2, mas poderíamos ter mais. Vamos prestar atenção nas vantagens. Primeira vantagem que eu coloquei é maior controle e personalização. Por mais que o HelpKing, a Monday, a RD Station, a Salesforce, qualquer um, do maior ao menor, tente fazer, inclusive CRMs de nicho, sistemas de nicho, tente fazer o mais próximo daquilo que você precisa, é muito difícil. Um sistema que é generalista conseguir atender todas as suas necessidades. Mesmo, eu coloquei o termo generalista, mesmo que ele seja de nicho, mesmo que ele seja especialista. Eu dei o exemplo do pet shop. Mesmo que seja um CRM só para pet shop. Porque no teu pet shop tem uma característica específica que talvez naquele CRM, provavelmente naquele CRM, não tenha. Então, quando você cria o seu próprio, você faz do seu jeito. É da sua forma. É com a sua carinha. É do jeito que você realmente precisa. Isso você nunca irá conseguir num outro sistema. Ah, Danilo, mas dá pra gente customizar.
Tem muitos CRM sistemas no mercado que são personalizáveis, é verdade, tem mesmo. Mas aí você tem o que pagar por essa personalização, não é verdade? Não, Danilo, eu posso, inclusive, tem muitos, como o próprio HelpKing tem, que o próprio cliente pode colocar, preencher um formulário e colocar qual é a nova feature que ele quer. Só que aí você tem que ter vários usuários pedindo aquela mesma feature. Tô falando porque eu desenvolvo. Tô falando que a Mazuquim, ela desenvolve. Tem o HelpKing, nós temos vários produtos de tecnologia. A Mazuquim é uma empresa fincada em tecnologia. Dito isso, então, não faz sentido se uma pessoa só aquele pet shop, é que ele precisa de fazer uma rotina específica para uma raça de cachorro, por exemplo. Uma rotina específica para aquela raça de cachorro. Se é só aquele pet shop que faz, e eu tenho centenas, eu tenho milhares de pet shops na minha base, eu não vou parar o meu programador, o meu time para fazer para aquele pet shop. A não ser que ele me pague para isso. E aí eu vou colocar um valor bastante razoável. Então, um grande benefício em você ter o seu próprio sistema é a personalização. A personalização, o maior controle e a personalização, tá? Quando eu digo de controle, eu tô falando também daquela relação do quê? Se você tem agora um programador que trabalha para você, poxa, por algum motivo saiu do ar o sistema, parou algo nesse aspecto, você tem a possibilidade de não apenas, voltou a funcionar, tá? Mas de saber também o porquê que parou, o que aconteceu, de ter um relatório um pouco mais rico, você tem mais controle, né? Então você quer e gosta de ter controle, faz sentido você pensar em ter o seu próprio sistema barra o teu CRM, tá? Então esse é um ponto que eu trago como benefício. E o segundo, que na minha opinião é o maior benefício de todos, mas também é o que mais se gera confusão na hora de tomar a decisão, que é, eu escrevi da seguinte forma, criação de barreira protetiva. Na Mazuquim, eu sempre quis criar barreiras protetivas. Haja vista, inclusive, que se você pegar o nosso motor de marketing e vendas, tem quase 60 produtos e serviços. Se você pegar o nosso motor de educação, tem vários cursos, principalmente cursos na área de marketing, gestão de tráfego, mas são cursos com valores bem democráticos, valores baixos. Por quê? Porque eu posso o quê? Ter no meu primeiro motor de marketing e vendas, ticket médio um pouco mais elevado, no segundo motor, ticket médio um pouco menor. Então aqui eu tenho a possibilidade de trabalhar com talvez inclusive dois públicos bastante diferentes em momentos diferentes de seus negócios. E eu tenho um terceiro motor que é tecnologia. Então assim, eu crio barreiras protetivas, mais do que um produto, mais do que um serviço. Eu tenho a possibilidade de fazer com que eventualmente, inclusive, o valor do negócio ele aumente. Quando você cria o seu próprio CRM, o valor do seu negócio ele tende a aumentar, o equity. Hoje se fala tanto em equity, valor de negócio, não é? Já ouviu falar sobre? Valor de negócio, quanto que o teu negócio vale, o valuation do seu negócio? Então, quando você tem os seus próprios sistemas, quando você tem tecnologia proprietária, naturalmente o seu negócio vale mais. Tá? O seu negócio ele vale mais. Então essa é uma grande vantagem que eu vejo em você ter a sua própria tecnologia. Agora tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos falando de um CRM de relacionamento com o cliente e o seu business ele é outro. O seu business, por exemplo, é na área da saúde. Então você pode e deve criar sistemas que solucionem problemas da área da saúde, mas não necessariamente um CRM que vai focar na parte de marketing e vendas. Tá dando para você me entender? Às vezes vai focar a sua energia e o seu dinheiro em algo que vai de fato agregar mais, vai gerar mais equity, vai gerar mais valor para o seu negócio, pelo fato de que ele sana a dor diretamente do teu público-alvo. E até mesmo se um dia você pretender vender o seu negócio, ele vai ter um valor maior, porque você tem ali soluções proprietárias que nenhuma outra empresa tem, para solucionar as dores daquele público específico. Entretanto, se você criou algo mais generalista, não, é para poder eu conseguir vender mais, para eu conseguir controlar melhor aqui os meus contatos, minhas leads, que não é focado em solucionar a dor do seu público, não seja o ideal. Danilo, se eu fizesse um pacote, colocasse tudo junto, tem que analisar, tem que verificar, tem que colocar todas as KPIs a serem analisadas e a partir desse momento buscar tomar uma decisão. É um momento para o meu negócio? Pô, o meu negócio ele está super estabilizado, o meu negócio ele tem muito dinheiro no caixa, o meu negócio inclusive já tem uma equipe de tecnologia, eu nem preciso de contratar software house, o programador, nada disso, tá? Eu tenho até ociosidade no meu time de tecnologia, meu filho, minha filha, vamos lá, vamos criar tecnologia, bora! Bora, não fica usando de terceiros não, cria a sua própria. Como você tem essa possibilidade toda, vai usando de terceiros, inclusive olhando os de terceiros e criando a sua aqui, tá? Entretanto, vamos pegar um outro cenário agora. Pô, eu sou uma PME, uma pequena média empresa, estou começando, talvez nem começando, mas
não tenho uma alta lucratividade, não tenho muito dinheiro no caixa, não tenho expertise nenhuma em tecnologia, terei que depender de outras pessoas, eventualmente até contratar um CTO aqui para o meu negócio, elevando o custo operacional. Possivelmente não seja o momento de você pensar em criar um CRM por conta própria, tá? Mesmo você fazendo internamente ou você contratando a parte para poder ser feito, porque naturalmente você precisa de conhecer minimamente um pouco sobre aquilo que você está trazendo para o seu negócio. Do contrário, você depende do que as outras pessoas estão dizendo que é uma verdade. Essa verdade que as pessoas estão dizendo, mesmo não sendo uma verdade, se torna uma verdade para você, você entende? Porque você não tem conhecimento. Então, existe o caminho correto? Existe, no final desse vídeo, que ele chega ao final agora, devo contratar um CRM de mercado ou devo montar o meu próprio, investir no meu próprio? Tem uma resposta sim, uma resposta não? Não existe. Não é uma área exata, não é uma ciência exata. Mas você pode usar a ciência exata para corroborar a sua resposta, para direcionar para onde que você vai. Como, Danilo? Como é que está o meu faturamento? Como é que está a minha lucratividade? Como é que está o meu foco? Minha disponibilidade de tempo? Tenho time de tecnologia? Não tenho. Tem alguém aqui que conhece tecnologia? Não tem. Qual que é o nível de hoje importância de um CRM para eu poder utilizar? Faz sentido ter lá os 15 anos que o Danilo falou de payback, sim ou não? Tenho vontade de um dia vender o meu negócio, sim ou não? Tá? Então você coloca tudo isso daqui, você pode definir inclusive numa dashboard como KPIs, e aí você vai verificando, tenho, não tenho, né? Eu tenho vontade, eu tenho vontade de ter. Eu posso ter, ou seja, eu tenho poder aquisitivo para ter? Eu tenho poder aquisitivo. Eu devo, né? Essas três perguntas, elas são bastante importantes. Eu quero, eu posso, eu devo. Vamos seguir dentro dessa linha e eu tenho certeza que você vai chegar numa resposta melhor para você, para o seu negócio. Fechou? Se esse conteúdo ele foi relevante para você, você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, que você possa se inscrever no nosso canal. Sempre nós trazemos conteúdos de marketing, conteúdos de gestão de tráfego, conteúdos pautados a negócios, a business e, obviamente, com uma única intenção, um único objetivo, fortalecer a nossa indústria, a indústria do empreendedor, fazer que nós tenhamos cada vez mais melhores empreendedores. E falando em empreendedores, você pode empreender conosco, você pode ter uma Mazuquim para chamar de sua, uma franquia da Mazuquim. O link está na descrição para que você possa saber mais e se tornar meu sócio, minha sócia, vir fazer parte da Mazuquim. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.